Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo. Vamos dar início à disciplina de nutrição 2. Iremos começar com uma introdução a essa disciplina que é vasta, tá? Mas antes de tudo, precisamos fazer relembrar alguns aspectos da anatomia e também da fisiologia, né, para poder entrar de fato na nutrição. Tá? Então, o alimento é introduzido pela boca, né? Ali vai se iniciar a primeira função da nutrição, tá? Ou seja, vai se encontrar os dentes na região oral, que vai fazer mastigação, a trituração, perfurar, tá? Ainda nessa cavidade, encontramos algumas glândulas, tá? Melhor dizendo, pares de glândula. Então, a gente tem a glândula parótida, a glândula sublingual e a submandibular, tá? A sublingual fica debaixo da língua e a submandibular fica debaixo da mandíbula. Essas glândulas salivares, ela é responsável pela formação da saliva, que serve para lubrificar o alimento e limpar os dentes. E também tem algumas substâncias nela encontradas que vamos visualizar, ver ali mais para frente. Tá? Logo em seguida a gente encontramos o esôfago, tá? Que é dividido em 3 porções, cervical, torácica e abdominal menor, a menor parte, tá? Ela basicamente é um órgão oco, tá? Tubular, que serve para condução do alimento, tá? E encontramos logo em seguida o estômago, tá? Que serve para armazenar o alimento também, tá? E ajuda também na digestão com ácido clorídrico e algumas enzimas que são encontradas nesse órgão, tá? Após isso, a gente começa a dar início ao intestino delgado, tá? Propriamente dito, o duodeno, tá? Depois, jejuno e ilho, tá? O intestino delgado, ele serve para absorver nutrientes, ou seja, ele serve para primeiramente, ele ajuda na digestão, ele faz parte da digestão, termina a digestão e absorve os nutrientes encontrados no bolo alimentar, no alimento, tá? Após o intestino delgado, a gente encontra o intestino grosso, tá? Que ele é parte ascendente, tá? Flexura hepática ou flexura à direita, colo transversos, flexura esplênica ou esquerda, tá? Colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus, tá? Esse órgão, o intestino grosso, ele serve para absorver água, tá? E eliminação da escória que a gente não utiliza, tá? Aqui a gente tem o estômago, tá? Que a gente pode ver que tem pregas, corpo, fundo, a cardia, a incisura angular, o esfíncter pilórico, ântrio e por aí vai, tá? Antes de tudo, temos que falar de alguns órgãos ou glândulas acessórias, tá? Por exemplo, o fígado, tá? O fígado ele é extremamente importante na digestão e no sistema digestório por 2 fatores. Primeiramente, ele produz a bile, tá? Que faz a emulsificação de gorduras, ou seja, ajuda na digestão das gorduras, tá? E ele também faz o metabolismo metabolização dos alimentos, tá? Dos nutrientes, melhor dizendo. A gente tem a vesícula biliar, que a principal função dela é armazenar a bile produzida pelo fígado, tá? Temos o pâncreas, que ele tem a parte endócrina e exócrina. A parte endócrina ela produz
a insulina, tá? Que vai ajudar a entrar a glicose nas células, e o glucagon, tá? Que vai ajudar na produção de glicose no período de jejum, tá? E também a parte exócrina, tá? Que é produzindo as enzimas digestivas, como a protease, a amilase, pancreática e lipase, tá? Ok? Aqui a gente tem uma estrutura do intestino, tá? Tem a camada serosa, o músculo circular, o músculo longitudinal, submucosa, o plexo de Meissner, mucosa, revestimento epitelial ali, né? Nessa região. O músculo da mucosa, glândulas da mucosa, né, que produzem muco, plexo mioentérico e as glândulas submucosa e o mesentério, tá? Vamos falar algumas estruturas importantes desse órgão. Primeiramente, lembrando que ele ajuda a fazer a digestão e a absorção de nutrientes. A serosa ela ajuda a fazer a estrutura firme, rígida, proteção desse órgão. O músculo circular ele ajuda a fazer anéis nesse músculo, tá? Assim podendo que o peristaltismo empurre o alimento, tá? E a musculatura longitudinal ele ajuda na propulsão do alimento. Então, unindo a musculatura circular e longitudinal, circular ele faz anéis e a longitudinal ela proporciona o alimento, tá? Os plexos, tanto o mais entérico, ele ajuda, faz toda essa inervação e a fazer os movimentos peristálticos. Tá? Nessa estrutura direita, a gente tem uma imagem microscópica de uma microvisualidade do intestino. Então, aqui a gente encontra essa região aqui, o epitélio, tá? Encontramos veias, tá? E artérias, tá? As veias em azuis, as artérias em vermelhos, capilares sanguíneos e no meio o latífero central, tá? Os vasos sanguíneos vão fazer a absorção dos nutrientes, tá? E o latífero central vai absorver uma macromolécula chamada lipídios, tá? Gordura, propriamente dito, tá? Nessa outra estrutura a gente tem um intestino grosso, tá? Então a parte ascendente, flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide, reto, tá? Ainda podemos ver alguma formação do conteúdo. Então, nessa região ascendente a gente tem líquido, ou seja, as fezes estão em formato de líquido. Perto da flexura hepática temos semilíquido. Já no colo transverso a gente tem pastoso, na flexura esplênica semipastoso e semissólido, tá? E na região já do reto, sólido, tá? Então a gente pode identificar por que isso é importante. Por exemplo, se tiver uma bolsa de colonostomia, dependendo de qual região, a gente precisa se preocupar mais ou menos com a hidratação, tá? Então, assim, alguns aspectos da fisiologia da digestão. Então, assim, a boca lá, a mastigação, ele serve para triturar, furar, rasgar e misturar o alimento com a saliva. A saliva tem pitialina, tá? Que é a amilase salivar, que serve para fazer a digestão de carboidratos, tá? Ou seja, carboidratos começam a ser digeridos na boca, e a lisozima, tá? A lisozima é uma substância, tá? Que serve para defesa. Então, ela destrói a parede dos micro-organismos, por exemplo, uma bactéria, e com isso, esse micro-organismo morre, fazendo que não ocorra uma infecção no nós, tá? O esôfago, basicamente, é a condução do bolo alimentar, tá?
O peristaltino serve para propulsão e mistura, tá? Então ele é unidirecional, vai da boca até o ânus, tá? Então ele vai empurrar o alimento e misturar o alimento. Tá? O estômago, ele serve para armazenamento, como a gente tinha falado. O ácido clorídrico, né, que ele ajuda também um pouco na digestão dos alimentos e também na proteção, ou seja, muito dos micro-organismos existentes não conseguem sobreviver no meio muito ácido, como o ácido clorídrico, tá, que o pH dele é em volta de 1, tá, e a pepsina, que é uma enzima digestiva que faz a digestão de proteínas, tá. O intestino delgado ela faz digestão e absorção, tá? Então a gente tem algumas enzimas digestivas que ela vai ajudar nessa digestão e absorver. Né? O intestino grosso, tá? Ela faz a absorção de água e a eliminação, tá? Então aqui a gente tem um esquema da digestão de carboidratos. Então assim, os principais carboidratos encontrados na dieta são o amino, a sacarose e a lactose, tá? Lembrando que desde que prove o contrário, OSE ele pode ser aplicado por açúcares. Então, glicose é um açúcar, sacarose é um açúcar, galactose é um açúcar, tá? Lactose, uma outra açúcar, tá? Só que tomar um pouco de cuidado aqui. OSE também pode ser definir doenças, tá? Então lá, o amido na comida, na dieta, tá? Na saliva temos a ptialina, que ela vai fazer a digestão de 20 a 40% desse amido, tá? Lá no nível do pâncreas a gente tem a amilase pancreática, que ela vai fazer de 50 a 80% da digestão desse amido, que vai dar origem a maltose e polímeros de glicose, tá? Chegando lá no duodeno, a gente vai ter lá nos enterócitos, tá? No duodeno e no jejum, no enterócito, a maltase, que é uma enzima, ase é enzima, tá? Maltase, que vai fazer a digestão da maltose em glicose. A glicose pode ser absorvida pelos enterócitos e por circulação, ok? Já a galactose, a lactose, que é um açúcar encontrado no leite, ela não tem não começa a digestão na boca, nem no estômago, começa lá no enterócito, ou seja, no intestino, que vai ter a lactase, tá? A lactase vai quebrar a lactose em galactose, e a galactose pode ser absorvida pelos enterócitos e cair na circulação sanguínea, tá? Já a sacarose, tá? Que é um outro açúcar encontrado, por exemplo, açúcar de cozinha, ela também vai ser lá no intestino, começar a digestão. Lá nos enterócitos a sacarose vai encontrar a sacarase, tá? E a sacarase vai fazer a quebra da sacarose, ou seja, a clivagem da sacarose em frutose, e a frutose pode ser absorvida lá no enterócito e cair na corrente sanguínea. Já as proteínas, a proteína começa a ser digerida no estômago, tá? Então a gente vai ter proteínas lá na dieta, como as carnes de origem animal, como os leites e tudo mais, tá? Então a pepsina vai fazer de 10 a 20% da quebra, tá? Que vai dar origem a proteoses, peptonas e polipeptídeos, tá? E por aí vai, tá? Chegando lá no intestino, o qual vai ser liberado pelo pâncreas, a tripepsina, quimopepsina, carboxpolipeptidase, prolastases, tá? Que são enzimas que vão quebrar esses polímeros de peptídeo em dipeptídeo, tripeptídeo e também aminoácido, tá? Lá nos enterócitos vai ter as peptidases, tá? Que a peptidase vai quebrar esses polímeros, esses dipeptídeo e tripeptídeo em aminoácidos, tá? E esses aminoácidos podem ser absorvidos pelos enterócitos e cair na sanguínea, tá? A pepsina é a única que possui ação sobre o colágeno, tá? E ela
a alastase é a única que possui ação na elastina, tá? Ou seja, essas duas enzimas que têm a função, tem ação em cima do colágeno e da elastina. Quanto à gordura, gente, as principais gorduras encontradas na dieta é triglicerídeos, éster de colesterol, fosfolipídios, tá? Primeiramente, ingerir uma gordura. Lá no duodeno, tá? Na segunda porção do duodeno, vai ser liberado a bile, tá? Vai ter a bile e vai fazer agitação, tá? Ou seja, a gordura e a bile vão se misturar, formando uma gordura emulsificada. Essa gordura emulsificada, a gente pode ver ela quando nós limpamos uma tábua de carne de um churrasco que está engordurada, jogando o detergente, ela faz aquela espuma branca, né? Forma tipo um sabão espesso, né? Isso que é uma gordura emulsificada, tá? Essa gordura emulsificada, lá na segunda porção do duodeno, o pâncreas vai liberar a lipase, tá? Que vai quebrar essa gordura em ácidos graxos, tá? Em monoglicerídeos, tá? Que podem ser absorvidos pelos enterócitos e caem na circulação, ok? Quais são as funções, gente? O corpo, ou seja, fornece ao corpo suprimento contínuo do que? Água, eletrólitos, vitaminas, minerais e entre outros, ou seja, todos os nutrientes, minerais, nutrientes necessários para a gente sobreviver, manter vivo e as funções orgânicas em dia, tá? Agora vamos passar a falar da nutrição propriamente dita, tá? A nutrição é tão importante que já na época do Hipócrates já era enfatizado, ou seja, 460 anos antes de Cristo, tá? O Hipócrates já dizia que tinha uma frase muito famosa dele, falava que o nosso alimento seja o nosso remédio e o nosso remédio seja o nosso alimento. Ou seja, a alimentação, a dieta é muito importante para nós, tá? Uma dieta saudável. O organismo humano é um sistema bioquímico e fisiológico complexo, dependendo diariamente de alimentação saudável, tá? Saudável. A nutrição é compreendida entre a relação dos alimentos, tá? Que ingerimos e a saúde e o bem-estar, tá? Qual que é a composição química do corpo? A composição química elementar é o hidrogênio, o cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, ferro, iodo, entre outros, tá? Esses elementos se unem para formar combinação, como água, oxigênio e hidrogênio, forma água, outros minerais, no geral, substâncias orgânicas e entre outros, tá? O que são unidades funcionais? A unidade funcional, gente, são células. Células formam tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema e sistema forma aparelhos. Aqui, melhor dizendo, nesse exemplo que nós estamos dando, a célula muscular vai se unir e formar o tecido muscular vai se unir a vários deles, vai formar o órgão, ou seja, várias células formam o tecido forma o órgão, nesse caso aqui a bexiga urinária. A bexiga urinária se forma com os outros órgãos, como o rim, o ureter, e forma sistema, tá? O sistema urinário, por exemplo, pode se unir com outro sistema, por exemplo, sistema genital, e formar aparelho genito-urinário, e por assim diante. Então, sempre lembrar, a unidade funcional é a célula. A célula é aonde que funciona a maquinaria toda. Tá? Por que nós alimentamos? Por que você se alimenta? Por que eu me alimento? Para obter substâncias essenciais, né? Adquirir energia e fazer a conservação dos processos fisiológicos, tá?
Os processos fisiológicos são a manutenção do gradiente eletroquímico das membranas da célula, lembrando que as células têm um gradiente de concentração de elementos, tá? Ou seja, tem um gradiente de concentração de elementos químicos, ou seja, dentro da célula tem algum tipo de substâncias químicas e fora outras. Ela mantém um equilíbrio esse gradiente, tá? O que pode ser convertido em transmissão elétrica, impulsos elétricos, tá? A biossíntese de macromoléculas, por exemplo, a síntese de proteínas, como o anticorpo, tá? A contração muscular, tá? O metabolismo e a atividade celular, tá? Existem duas reações. A reação anaeróbica, tá? Que consome energia, no caso a formação de proteína, por exemplo, se eu preciso formar um anticorpo, que é uma proteína para uma determinada doença, eu vou consumir energia, eu preciso desprender de energia, ou seja, fornecer energia para que o meu corpo possa fazer essa formação da proteína, tá? E catabólicos, ou seja, libera energia, como por exemplo, clivagem da glicose. A gente ingere carboidrato, faz toda a digestão, cria a glicose é quebrada, clivada, e assim ela libera energia para ser usada, ou seja, eu quebro a glicose e tem energia para usar, tá? Gasto energético. O sol é fonte primária de energia, tá? O organismo autróficos são fotossintéticos, ou seja, autotróficos, eles produzem a própria energia, ou seja, fotossintéticos, tá? Aqui, por exemplo, fotossintéticos, podemos dar exemplos das plantas, tá? Que elas utilizam o CO2, tá? Gás carbônico e o sol, tá? Para fazer a energia dela, tá? E o organismo heteróficos, tá? Heterotróficos, ou seja, que necessita de fonte de energia, ou seja, alimento. Nós somos heterotróficos, tá? A gente necessita do alimento, ou seja, a gente precisa comer para poder produzir essas energias que a gente necessita, tá? Ocorre 2 períodos metabólicos, tá? Ou seja, no jejum, período catabólico, ou seja, ela libera energia, ou seja, a gente não tem energia para quebrar, ou seja, não tem nutrientes para quebrar, então a gente precisa liberar energia para se manter vivo. E pós-absortivo, ou seja, período anabólico, ou seja, ele consome energia, ou seja, a gente come, tá? Aquele alimento que vai fornecer nossa energia, a princípio a gente precisa consumir energia para quebrar ele, para poder ser usado, ou seja, metabolizar ele, digerir ele e para poder usar, tá? Aí eu pergunto, então qual é a alimentação ideal? O que é a alimentação ideal? A alimentação ideal é aquela que suprime as necessidades nutricionais do indivíduo, garantindo assim as macro e as micronutrientes à pessoa, ou seja, uma dieta equilibrada que fornece todos os nutrientes necessários para o indivíduo se manter vivo, tá? Então, como é formado as macromoléculas? Como que a gente forma essas macromoléculas, tá? A proteína é formada por vários aminoácidos, ou seja, os aminoácidos se ligam, tá? Por uma ligação chamada ligação peptídica, para poder formar a proteína, tá? Aqui a gente tem os aminoácidos, tá? Glicina, tirosina, leucina, alanina, cisteína, tá? Que elas vão se ligar formando todas as proteínas que a gente tem no corpo, como a insulina, anticorpos, a musculatura, tá? E por aí vai. Os carboidratos são formados por vários glicoses, ou seja, açúcar, ou seja, a união de vários glicoses, tá? Então aqui temos união de vários açúcares, tá? Formando aqui nesse exemplo a glicose, união de vários açúcares formando a frutose, tá?
a união de vários açúcares formando a galactose, tá? Então, são todos açúcares, ou seja, que poderemos utilizar. Né? Já os ácidos graxos se unem para formar as gorduras. Então, vários ácidos graxos se formam para formar as gorduras. E aqui a gente tem o glicerol, ácido graxo e o triglicerídeo, tá? Triglicerol, tá? É a mesma coisa. Aqui a gente tem as principais gorduras que a gente consome, tá? Tem dois fatores relacionados com a retenção de alimentos, tá? O fator intrínseco e o fator extrínseco. O fator extrínseco é a composição da dieta e o padrão alimentar, tá? Processamento dos alimentos. Em geral, tem influência no processo no trato gastrointestinal, tá? No nível do lume intestinal, onde misturam-se os produtos da digestão. Tá? Geralmente está nitidamente associado à composição da dieta e o padrão alimentar dos indivíduos, podendo facilitar ou não, ou prejudicar o momento da absorção intraluminal. Tá? Os alimentos no trato gastrointestinal ficam expostos às contínuas variações de pH, osmolaridade, o que pode favorecer a ocorrência e a combinações químicas, redução oxidativa, absorções entre nutrientes, precipitação de minerais, competição entre nutrientes pela área absorvida e etc. Okay? Fator intrínseco, tá? São relacionados com o indivíduo e suas condições fisiológicas prevalentes. Tá? Estão relacionados com a distribuição dos nutrientes pelo organismo, mobilização, ativação, armazenamento e excreção. São estritamente dependentes do bom funcionamento do sistema digestório e, além disso, do estado nutricional do indivíduo. Tá? Aqui estão nossas referências. Tá? Ok?